Neste ano completam-se 70 anos do lançamento de um dos livros mais conceituados da contemporaneidade, 1984, de George Orwell. Nesse trabalho do autor indiano é pressuposto um futuro distópico e satírico 40 anos após o nascimento de seu filho Richard Orwell. O desenvolver da trama se dá na pista de pouso número 1, província da Oceania. Não o continente, mas sim o estado composto pelos atuais continentes americano, oceânico, sul-africano e o Reino Unido. O estado fictício criado por George Orwell é governado pelo partido INSOC, que rege a população através da cultura do medo e da... Segue o momento que a nossa equipe teve com Enzo Gotardo, bolsista do IFSC em estudo de história regional. A ideia de sátira, a ideia de você reforçar a sua posição como um ser pensante, como um ser que incomoda, digamos assim, já vem de muito tempo, muito tempo. Por que a sátira ela traz essa ideia de liberdade de fala? Justamente porque você vai estar reforçando que você não precisa se tratar apenas dos fatos como eles são para tratar uma realidade. Não, você não precisa disso porque você tem a capacidade de criar em cima daquilo e ainda você vai ter uma forma de margem, né? Quando você distopiza, ou quando você faz uma distopia de algo, você vai estar, muito provavelmente, trabalhando em cima de algo que você quer fantasiar. A distopia é justamente legal por isso, porque ela pega os aspectos que eles são preocupantes da nossa sociedade, ou da sociedade que vai estar sendo criada, ou que vai estar sendo retratada, e você traz a periculosidade deles a um nível maior. Você pega aquela probabilidade de algo dar errado, e você faz como se já tivesse dado. Como que você vai, então, entender o que está acontecendo no mundo? Como que você vai entender o que está acontecendo ao seu redor? E como que você vai ser um ser pensante? E contestar o status quo, ou ao menos criar algo novo, mas de certa forma simplesmente pensar, raciocinar em relação ao seu mundo, ao seu habitat, digamos assim. Como que você vai fazer isso se você não tem o entendimento de o que é uma sátira, uma distopia ou uma utopia? Considerando o partido INSOC como intolerante, é feito algo bem interessante em relação ao pensar da população. Para restringir o pensamento, é diminuído o vocabulário do idioma local, nova fala ou nova língua. Pois uma vez que as pessoas não possam se referir a algo, esse algo passará a não existir. Pensando nisso e no contexto atual, pedimos ao Marcos Valente, professor de Relações Internacionais na UFSC com mestrado e doutorado em Sociologia Política, falar um pouco sobre essa questão em paralelo da filosofia, sociologia e artes que vêm sendo subestimadas e desvalorizadas há algum tempo. Como você interpreta a restrição do vocabulário no livro 1974, representado pela Nova Fala, em um contexto nacional, onde o próprio Estado ameaça e subestima a área das ciências sociais? O trabalho de George Orwell é importante porque ele nos mostra o poder que o controle da linguagem pode exercer sobre uma nação, sobre uma população, sobre o indivíduo. E toda forma de controle da linguagem é sempre uma forma de exercício do poder político. E uma das piores e mais perversas formas de controle do poder, porque é o controle das mentes. E o exemplo do livro é importante nesse sentido, porque limitando a capacidade de expressão e de cognição das pessoas através da limitação dos significados, através da condensação das palavras, como ele sugere no texto, os governos podem exercer formas muito autocráticas, totalitárias de poder, de formas de poder arbitrário. Então, um dos filósofos da linguagem que permitiu, provavelmente ao próprio Orwell, compreender isso é o Wittgenstein, que dizia que palavras são atos, a expressão dele. Então, palavras não são meras palavras jogadas ao acaso, elas exercem efeitos sobre os contextos onde elas são proferidas. Então, palavras não são meras palavras, são atos, são formas de expressão de vontade. E as formas de expressão da vontade sempre nos remetem à liberdade. Então, o tema do Orwell é importante por isso, porque ele nos mostra as ameaças que a liberdade do cidadão sofre num mundo totalitário e num mundo onde se controla as formas de pensamento. Todo controle de formas de pensamento é sempre perniciosa. A liberdade de pensar e de expressão, que está embutido na Declaração dos Direitos Humanos, é uma forma de liberdade das liberdades substantivas mais importantes. Então,
O Orwell tenta alertar a isso, nenhuma forma de controle das mentes, controle do pensamento, supressão do direito de pensar, de investigar, de pesquisar e opinar pode ser aceita numa sociedade que se pretende livre e democrática. Para você, que é estudante em técnico gerado em eletrotécnica, qual seria a importância das ciências humanas durante a sua formação, já que a mesma não tem necessidade direta para a prática do curso? Acredito que ela ajudaria a gente entender por que escolhemos o nosso curso. Por que não escolhemos outro curso? Ela explica diversas formas de pessoas que fazem essas escolhas. Ela também deixa as pessoas mais reais e menos robóticas. Se tivéssemos só o curso, a gente só aprenderia o essencial para fazer o trabalho. E com as ciências humanas, a gente se torna mais livre-arbítrio e consegue fazer decisões mais coerentes. Serve para a formação de um ser e não só de um trabalhador, não só de alguém que sabe fazer um serviço prático, alguém que consegue pensar do que faz, alguém que consegue ser algo além do trabalhador. Na filosofia, na sociologia, nas ciências humanas, você precisa se colocar como alguém que se posiciona. E quando você não se coloca como alguém que se posiciona, você está dando espaço para que alguém se coloque por você. Ou você está não olhando, você está desviando o olhar de algo que está acontecendo e você não está entrando no âmbito político, que é justamente uma coisa que é extremamente necessária, e está deixando outras pessoas, ou ao menos uma pessoa, fazer o que bem entender. Como a gente já tem exemplos, o que aconteceu na Alemanha, no período nazista. Você tinha uma unicidade, você tinha uma pessoa como se estivesse fazendo a vontade de todas. Mas agora, aconteceu casos na Alemanha de que, quando estavam perseguindo as pessoas com deficiência, a imprensa se posicionou contra, as pessoas entraram no âmbito e elas atacaram, elas foram contra isso. Elas viram e elas entenderam o que estava acontecendo, elas foram contra, e quando você é contra, você se manifesta e não é uma pessoa pensando por você, é você se colocando no âmbito. É você dando valor à sua ideia e não se deixando ser supérfluo, porque se você for supérfluo, você simplesmente perde a sua interação com a sociedade e você está sujeito a qualquer tipo de atrocidade.